Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Queridos, abra comigo a tua Bíblia. Primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Nós vamos abordar alguns versículos, dentro do livro de 1 Reis. Vamos, se o tempo permitir, também entrar ali no início do segundo livro. Primeira Reis 18, 16. Então Obadias dirigiu-se a Acabe e passou-lhe a informação. E Acabe foi ao encontro de Elias. Quando o viu, Elias disse-lhe: é você mesmo o perturbador de Israel? Não tenho perturbado Israel, Elias respondeu, mas você e a família de seu pai têm vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Versículo 30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias e reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Vocês vão agora para o versículo 37. Respondendo-me o Senhor, responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Irmãos, a primeira parte desse estudo, que eu coloquei como tema lá nas redes sociais, vivendo intensamente o chamado. Elias, ele é o único profeta, é o único assim, não teve outros também que não tiveram um livro expressivo, mas ou escrito como Isaías, Jeremias, Joel, Oséias, tiveram o seu livro, porque Elias ele foi um profeta muito intenso, muito ativo no Antigo Testamento, mas que não teve o seu livro exclusivo. Mas Elias, irmãos, ele tem uma importância muito grande no Antigo Testamento, muito grande. Eu quero aqui passar para os irmãos aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E o nome Elias diz, o significado é: Deus é o Senhor, ou o Senhor é Deus. Esse é o significado do nome Elias. E Elias, ele foi um profeta que teve um chamado de restauração. Um profeta, que eu quero dizer aqui, que na antiga aliança, o profeta era aquele que reportava a palavra de Deus à nação. O profeta falava à nação, ou ao rei, especificamente, não é? Não era um indivíduo. O dom de profecia hoje que exercemos, ele é um dom que ele é usado, não é? Ao indivíduo, ou à igreja, ou até mesmo à nação. A gente vê muitas pessoas que são usadas, ou traz uma revelação, ou é usado por Deus para trazer algum acontecimento, aquilo que vai acontecer à nação, ou à própria cidade, ou à própria igreja, ou ao indivíduo. Mas o profeta em si aqui, especificamente, ele trazia uma mensagem à nação. E ele tinha como ênfase restaurar o povo de Deus quando o povo se perdia, quando o povo se afastava de Deus. E Elias, ele foi um profeta ímpar, irmãos, ímpar, porque ele viveu intensamente e ele é um dos, também semelhante, Jeremias, que foi um homem que expressou o seu sentimento,
não é? Que não escondeu a sua humanidade e expressou o seu coração abertamente. E essa palavra vai dizer que quando Israel, no reinado de Acabe, abandonou o Senhor, né? Através de Jezabel, que começou a incluir os cultos a Baal e começou a exterminar os profetas do Senhor. Então ela começou a profanar o templo, matando os sacerdotes, tentando aniquilar ou tentando roubar o povo de Deus, roubar a adoração de Deus e fazendo com que eles viessem se prostrar aos deuses estranhos. Vendo Elias isso, ele se coloca em posição de ir contra tudo aquilo que está acontecendo, a ponto de Acabe dizer: és tu o perturbador de Israel? Ele fala: não, eu não sou perturbador de Israel. Perturbador de Israel é você e a casa do teu pai, que está fazendo com que o meu povo se prostre, que o povo de Deus se prostre aos Baalins e se esqueça do Senhor, seu Deus. Mas agora Elias, ele vai ser tão ousado, irmãos, que ele vai se colocar diante do rei Acabe e diante do povo e faz aquele desafio que é tão conhecido da igreja. Vamos fazer o seguinte, vamos testar e vamos ver quem que é o Deus verdadeiro, né? Vocês convocam os seus seguidores aí, os seus profetas, ou seus sacerdotes, né, desses deuses pagãos, e a gente vai fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse será, né, o Deus verdadeiro. E você convoca aí, né, foram 850 profetas ou sacerdotes daquela época, né, 400 de Azera, 450, né, dos outros deuses de Baal, e vocês se juntam aí, vocês clamam a Deus, e eu sozinho vou encarar todos vocês aí, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Eles montaram o altar, não é? Colocaram lá o sacrifício, oraram, e os irmãos sabem que é ao meio-dia, né? Elias ainda ele zomba e fala: eu acho que vocês estão falando muito baixo, acho que o Deus de vocês estão dormindo. Então, por que vocês não gritam? E começaram a gritar, entraram em transe, se chicotearam, se martirizaram e nada aconteceu. Isaías, ele vai lá e restaura o altar, né? Porque era um altar que estava abandonado. Isso era um lugar de adoração que estava abandonado, que Israel tinha abandonado, tinha desprezado as leis do Senhor, tinha desprezado aquilo que o Senhor tinha dado como ordenança ao seu povo, e ele vai, a primeira coisa, ele restaura o altar. Ou ele está apontando: isso aqui ainda é de Deus, ou isso aqui ainda pode receber a presença de Deus, ou este é o lugar que ainda Deus, ele vai manifestar o seu poder. Amém? Então nenhum lugar perde a glória, nenhum lugar perde o poder, nenhum lugar perde a evidência, nenhum lugar deixa de ser. O que deixa de ser, irmãos, é o temor, é a obediência, é a submissão. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? Diga amém. Amém, igreja? Então, não é o lugar, não é Deus que se afasta do lugar, não é Deus que deixa de se manifestar no lugar. É o povo que se afasta de Deus e deixa de dar valor ao lugar que Deus estabeleceu. Amém? Então Elias, ele vai, repara o altar, ele manda cavar em volta do altar por 3 vezes, regar com muita água, colocar muita água, ele coloca um sacrifício novo, ele limpa o altar, ele restaura o altar, ele faz uma coisa nova, ele manda abrir, ele dificulta o milagre, para falar a verdade, né? Falei: não, deixa eu dar uma dificultada aqui. Mandou cavar em volta, por 3 vezes colocar água, até aquele lugar ficar encharcado. E todo Israel ali reunido, todo Israel vendo o que ia acontecer. E naquele momento ele faz uma oração, dizendo: responda-me ao Senhor, responda-me, para que esse povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para ti. Então, aquela manifestação de poder, aquele posicionamento do profeta, era o quê? Restaurar o coração de Deus à sua palavra, ou fazer com que o povo volte ao Senhor. E diz a palavra que assim que ele orou, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e toda a água que estava em volta. E naquele momento ele diz: agora vocês pegam todos esses profetas e matem.
Ele desce à beira do rio e todos aqueles sacerdotes são sacrificados. Mas nisso que acontece, toda essa manifestação de poder, toda essa glória, o povo ovaciona, não é? Há agora um levante da parte de quem? Do rei Acabe, de Jezabel, que jura, não é? Matá-lo, que jura acabar com a vida dele, como eles estavam acabando, como ela já estava fazendo com os demais profetas. E naquele momento o coração de Elias, ele se manifesta. Naquele momento ele demonstra a sua humanidade. Por quê? Ele vive intensamente isso. Irmãos, após uma grande manifestação de poder, após Deus confirmar com grande poder e ousadia a palavra do profeta Elias, o que acontece com ele? Ele cai em desespero. Ele entra numa fase de grande angústia, de grande tristeza. Não era para ser diferente alguém que se coloca diante de uma nação para consertar o altar do Senhor, para trazer à evidência o povo à adoração de Deus. Não era para ele se sentir, ganhar força para isso. O povo apoiou, o povo está ao lado. Mas nesse momento, irmãos, Elias ele chega a um ponto crucial do seu ministério. Ele foi um homem que você vai ver ele sendo usado com poder, com grandes milagres. Era um homem que tinha uma palavra, que ele falava, Deus agia. Mas quando ele chega neste ponto, que acontece tudo isso, toda essa manifestação de glória, ele chega a um ponto de ficar exausto e exaurido pelo seu ministério. E a palavra do Senhor diz que Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo. E entrou no deserto, caminhando um dia, e chegou um pé de siesta, e sentou-se debaixo dele e orou, e pedindo a morte. Aí ele diz, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois deitou debaixo da árvore e dormiu. O que nós vemos aqui? Antes dele se ingressar ao deserto, ele deixa o seu moço, aquele que estava sempre ao seu lado, aquele que caminhava com ele. E ele vai ao caminho do deserto, procura se refugiar, procura estar longe de tudo, procura se afastar de todo mundo, tira todo mundo de perto dele, ou nem todo mundo assim, né? Ele tinha só, não é? O moço que andava com ele. Ele o abandona, ele o deixa e vai sozinho, se isola. E sabe qual que é a oração dele? Senhor, para mim já está bom. O que eu vivi no meu ministério, o que eu vi, a forma que o Senhor já me usou, a forma que eu já vi a sua manifestação de poder, a glória que eu já vi da parte do Senhor, a salvação que eu já presenciei, para mim está bom, Senhor. Tira a minha vida. Eu não sou melhor do que os meus antepassados, que provavelmente eu procurei alguma coisa a respeito disso. Poderia ser alguém que pagou um alto preço e foi morto por causa do chamado e do ministério. E ele disse, eu não sou melhor do que todo mundo. Então tira a minha vida, Senhor. Sabe, eu quero que o Senhor, ele está falando, Senhor, o Senhor tira a minha vida. Porque se ele quisesse morrer mesmo, era só ele ficar em Jerusalém, né? Ou ficasse por ali, não é? Que ele seria morto por Acabe. Era só ele ficar por ali, por Acabe ou por Jezabel. Mas ele teme e ele foge. Ele queria que o Senhor fizesse isso. Que o Senhor tomasse a sua vida. Que o Senhor retirasse, né, o seu fôlego de vida e não caísse na mão de Jezabel ou de Acabe. O que demonstra isso, irmãos? Um homem cansado, um homem que após ser usado por Deus de uma forma sobrenatural, né, e vê a evidência durante todo o seu chamado, chega a um ponto que ele diz, Senhor, para mim chega, para mim já deu, eu já vivi demais, tira a minha vida. E muitas das vezes, irmãos, por você viver intensamente um chamado, traz um esgotamento, irmãos, na vida, porque carregar o chamado, você viver intensamente, eu estou falando para quem vive intensamente, irmãos, um chamado, ele tem os momentos, sabe, de grande alegria, tem o bônus, mas tem o ônus também. E chega uma hora, irmãos, que a nossa carne, irmãos, como diz a palavra, o espírito, ele está pronto, mas a carne, ela é fraca, ela sucumbe, e muitas das vezes, a nossa mente,
o nosso coração, a nossa caminhada sucumbe, chega ao ponto da exaustão, porque carregar, irmãos, a palavra de Deus, sabe, e você ser alguém que realmente você vive intensamente o teu chamado. Se realmente aquele que se coloca, ou como se diz, dá a cara a tapa mesmo, se posiciona, ele vai ter, irmãos, uma guerra tremenda contra ele. Ele vai ter uma nação contra ele vai ter o rei contra ele vai ter o governo contra ele vai ter o povo contra ele vai ter muita gente contra ele. E só vai ser ele e Deus. E hoje em dia, irmãos, você pode perceber, quando Deus levanta um profeta, ou um homem de Deus, eu falo profeta na questão de ser um restaurador da palavra, alguém que traz o povo para a palavra, alguém que traz o povo para a adoração, alguém que traz o povo para servir a Deus do jeito que Deus estabeleceu para que o povo o sirva. Quando alguém chega para colocar as coisas em ordem, consertar o altar, alguém que se coloca na posição para consertar o altar, você pode ver que vem uma chuva de bombardeio. Quando Deus dá uma palavra para você, uma palavra de trazer o povo, uma palavra de conserto, irmãos, olha o que foi preciso acontecer. 850 profetas, sabe, pagãos foram mortos. 850, irmão, foram mortos. Foi um extermínio. Você pode parar para enxergar isso? Se isso acontecesse hoje, você pode imaginar? Mas isso acarretou para Elias um peso muito grande. Ele falou: estou cansado, chega, para mim já deu. Essa foi a última vez. Você pode imaginar um profeta participar de uma matança dessa, irmão? Por causa do quê? Por causa do povo. Porque se o povo tivesse mantido a fé, a fidelidade e a constância, isso não seria permitido. Jezabel não teria, sabe, liberdade para fazer o que ela quis, o que ela fez. Acabe se perverteu, a casa do pai também. E o povo de Israel sempre sofreu por causa do governo. Porque o governo, sabe, se abria e trazia os baalins, os postes ídolos, começavam a sacrificar e esquecer do altar de Deus. E Elias chega a este ponto. Eu acredito, irmãos, que Elias, eu quero até chegar onde o Senhor tem me dado, de que Elias, ele foi um homem, sabe, um profeta, mas um profeta, irmãos, que carregava a verdade da palavra na mão. Amém? A palavra do Senhor vai dizer que então, ele dizendo isso, diz que de repente um anjo tocou nele, ele foi, né, ele dormiu. Aqui é um caso, né, muito fácil, assim, você analisando, isso demonstra uma depressão, né, porque primeira coisa, ele se afasta todo mundo, vai para o deserto, encontra o lugar, pede a morte e vai dormir, né, e vai dormir, não tem forças, ele se entrega, e diz a palavra do Senhor que de repente um anjo tocou nele, levanta e coma. Elias olhou ao redor junto à sua cabeça, e havia pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou de novo. Ou seja, qual que era a palavra? Levanta, não é? Se levanta, se levanta. Mas ele não, ele se levantou, comeu, voltou a dormir novamente. E o anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levanta-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. E então ele se levantou, comeu, bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Ou seja, no momento que ele estava, não é, exaurido do seu chamado, Deus é aquele que envia até ele o pão, o alimento carnal, para que ele tivesse as suas forças restabelecidas, e dá uma voz de comando para ele, não é? Para que ele se levantasse, porque a caminhada dele ainda era muito longa. Ou seja, Deus tinha um direcionamento para ele, Deus tinha algo para que ele viesse fazer, e aquela comida o recobrou a sua força. Ou seja, irmãos, em tempos de fraqueza, em tempos de desânimo, sabe do que a gente precisa? Pão do céu.
É em tempos de fraqueza, o que acontece com a gente? A gente recorre a tudo que é recurso. E a palavra do Senhor diz que a palavra do Senhor é o que para nós? É alimento para a nossa alma. Ela é comida para a nossa alma. Ela alimenta o nosso homem interior. E ela nos dá força para caminhar em direção à vontade de Deus. Porque o alimento, irmãos, ele fortalece o nosso corpo. Mas quem me condiciona para andar nos caminhos do Senhor e cumprir a sua missão é o pão que desce do céu, é a palavra de Deus. E isso condiciona Elias a continuar na sua caminhada. E a palavra do Senhor veio a ele e disse: o que você está fazendo aqui? Por quê? Ele está indo numa caminhada. O que ele vê? Uma caverna. Foi aqui que eu vou me esconder, é aqui que eu vou ficar. É aqui que eu vou. Ele não queria, irmãos. Isso demonstra alguém que não quer mais fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Ele entra naquela caverna e fica lá. E o Senhor fala: o que você está fazendo aqui? E ele respondeu: tenho sido muito zeloso, Senhor, dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a sua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. E o Senhor disse: saia e fique no monte na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo e soprou os montes e esmagalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Eu acho que quando, irmãos, a gente entra nessa caverna, só a voz de Deus pode nos tirar lá de dentro, né? Só a voz de Deus pode nos arrancar lá de dentro. Não é a voz do psicólogo, não é a voz de alguém, como eu estava dizendo, né, para alguém hoje. Sabe, quando você fala com alguém, visita alguém, fala alguém, insiste com alguém, sabe, faz de tudo e não muda. Eu cheguei à conclusão: só a voz de Deus pode tirar a pessoa de tal situação. Só a voz de Deus pode fazer com que alguém, sabe, com um chamado, possa sair. Porque a voz de Deus é inconfundível. E muitas das vezes o que nos faz entrar dentro da caverna? A voz do cansaço. A voz da oposição. A voz dos inimigos. A voz da dificuldade. A voz daqueles que não compreendem o chamado. A voz do diabo. E eu pergunto: qual voz você está ouvindo? A qual voz você está dando atenção? A voz de Deus ou a voz da dificuldade? Ou a voz daqueles que estão ao redor e não sabe o que você carrega? Nunca, irmão, fale das coisas de Deus para alguém que não sabe e não conhece as coisas de Deus. A Bíblia fala: não se assenta no caminho dos escarnecedores. Não se detém no caminho dos escarnecedores. Nem se senta à roda dos escarnecedores. Não tome conselho. Irmão, muitas das vezes nós vamos tomar conselho, a gente quer ver a voz de tudo que é gente que não conhece e não sabe o que, até mesmo crente. A gente fala: não vale a pena mesmo, olha o que você está fazendo. Você está tentando levar o povo para o céu, só está tomando cacetada, só está tomando perseguição. Mas isso faz parte da vida daquele que é chamado por Deus, irmão. É oposição. Porque às vezes a gente quer aplauso, a gente quer rosa, a gente quer reconhecimento. E não é isso que acontece, irmão. Puxa, irmão, eu estou fazendo de tudo para levar esse camarada para o céu. Estou fazendo de tudo para levar essa abençoada para a glória. Pregando a palavra, ensinando a palavra. E é isso que eu recebo. É ingratidão. É traição. É isso.
É isso mesmo. E pode falar uma coisa para você? Dá glória a Deus quando isso acontecer. Porque a gente espera, quando a gente faz algo de bom para alguém, a retribuição, não é? A justa retribuição. E às vezes não é isso que vai vir. Jesus curou quantos? Jesus salvou quantos? Qual foi a recompensa dele? Cruz. Traição. Abandono. Isso é quando Jesus viveu na terra o seu chamado em torno de 3 anos e meio. João Batista em torno de 6 meses. Por que isso, pastor? Por que tão pouco tempo? Porque viveram intensamente. Intensamente. Quanto mais intenso, mais forte. Vê os heróis da fé. Vê os homens de Deus que vieram antes de nós. Eram homens que morriam com 40, 50, 30 e poucos anos. Doentes, fracos, debilitados, enfermos. Porque viviam intensamente o chamado. Não duraram muito, irmão. Não duraram muito. Mas uma coisa é fácil. Mas eu não estou aqui para tirar ou roubar a tua fé. Eu estou querendo trazer para você que o evangelho de hoje é o evangelho de facilidade. Tiraram a cruz do evangelho. Sabe? Tiraram a cruz do evangelho. Por quê? Irmão, você quer ver um pastor ou uma liderança não ser provada, não passar por prova, não passar por calúnia, não ser perseguido? É só você pregar aquilo que o povo quer ouvir. É só você dar a bênção para aquilo que o povo está fazendo. A gente ouviu falar agora que está tendo até uma onda aí, né, de igrejas que estão indo na porta das boates servir Santa Ceia. Está entendendo? Estão banalizando o sagrado. A Bíblia fala, vocês não podem sentar nas mesas dos demônios e na mesa do Senhor. Escolhei hoje a qual caminho seguir. Estão abrindo a porta, mas essa não é a porta da salvação. Então, quando Deus dá para nós um chamado, um direcionamento, irmãos, para aplainar mesmo as veredas e trazer a palavra de Deus, se prepara para a perseguição, mas se prepara para ver os céus abertos e a glória de Deus habitando no nosso meio. E o que é melhor para nós, irmão? A gente ter uma vida de facilidade nessa terra e ir para o inferno? E ter uma vida, uma eternidade no inferno? Ou tomar pancada, tomar paulada, mas quando soar a trombeta, nós se encontrar com o Senhor nos ares? Mas o Senhor vem ao encontro, sabe por quê, irmãos? Quem vive intensamente, quem paga um preço com Deus, quem vive na obra de Deus, quem paga o preço por Deus, Deus nunca vai te abandonar, mesmo nos momentos difíceis da tua vida, mesmo nos momentos que é só você e Ele, mesmo no momento que a tua vontade é entrar dentro de uma caverna e morrer lá dentro, irmão, Deus não vai deixar você morrer, Ele vai ao teu encontro, porque Ele tem um compromisso com quem tem compromisso com Ele. Louvado seja Deus. Ou você acha que você vai pagar um enorme preço com Deus e no momento mais difícil da tua vida Deus vai virar as costas para você? Não, Deus não é Deus. Deus não é esse Deus. Deus, Ele é amor. Deus, Ele é justiça. Se você está sofrendo por causa da verdade, você pode ter certeza que Deus vem ao teu encontro. Que uma coisa é pagar preço por coisas erradas. Agora, outra coisa é você pagar preço por defender a palavra de Deus, irmão. Você pode ter certeza, Deus não vai deixar você perecer. Amém, igreja? E a palavra do Senhor diz que o Senhor se manifesta para ele numa brisa suave, e ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. E os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, mataram os seus profetas. Ele repete tudo. Sou o único que sobrou, agora também estão procurando matar-me. E o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nis, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta.
Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Escuta, eu falei assim, ó, eu tenho a última missão para você, Elias. Você vai voltar pelo mesmo caminho que você voltou. Parece Jonas, né? Você vai voltar pelo mesmo caminho que você voltou. E você vai ainda ungir 3 camaradas. Você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e Eliseu vai ser o seu sucessor. O que eu vejo aqui? Que quem nomeia, quem passa o cajado é Deus. É Deus. Amém? Nesse caso, quem escolhe é o Senhor. Não estava em detrimento de Elias. Era Deus que escolhia. Mas quando eu vejo que Deus manda ele escolher esses reis, ele fala, o que sobrar da espada de Azael, a palavra do Senhor vai dizer que Jeú vai matar. O que escapar da espada de Jeú, Eliseu vai exterminar. O que eu entendo com isso? Uma palavra de continuidade. Todos numa mesma missão. Todos no mesmo compromisso. Todos, sabe, com o mesmo comportamento. De o quê? Defender a obra de Deus. Esse é o espírito, irmãos, que governava Israel. E esse é o espírito que governa a igreja. É um espírito de unidade, de compromisso, de empenho, intensamente. E naquele momento ele sai, né? Aí vai entrar no chamado de Eliseu. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias alcançou e lançou a capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. E disse, então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias, lembra-se do que lhe fiz. Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de boi e matou e queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Aqui tem um outro ensinamento. Quando Deus dá o direcionamento para Elias, é Eliseu que vai te suceder. Primeira coisa que Elias fez, vou já chamar. Qual que era a ordem lá da consagração? Azael, depois Jeú, depois Eliseu, certo? Ele vai e chama Eliseu. Para quê? Para que Eliseu já andasse do lado dele e já visse como que tinha que fazer. Para aprender como fazer. Não deixar por último. Amém, igreja? Vocês estão me entendendo? Aí diz a palavra que ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Então Deus não chama quem está ocioso ou parado, desocupado. Ele estava trabalhando. E o trabalho aqui é braçal, irmão. E o trabalho aqui é braçal. Mas ele estava aguardando o seu tempo. Porque, irmão, a palavra isenta aqui, neste momento, o comportamento de Eliseu. Mas Eliseu era conhecido do Deus Altíssimo. Então, com certeza, ardia no coração de Eliseu servir a Deus e estar pronto, disposto a servir. Tanto é que quando Elias ele toca sobre o manto dele, sobre ele e o chama, ele fala, Elias, só um minuto, deixa eu dar um beijo nos meus pais, depois eu vou te seguir. Aí Elias fala assim, ó, não esqueça o que eu te fiz, ou seja, olha o que você recebeu. Olha a oportunidade que Deus está te dando. Não se esqueça que não é qualquer coisa não. Ei. No momento Eliseu falou assim, ó, tudo que eu tenho agora, o mais precioso para mim é o meu chamado. E nada vai atrapalhar de eu exercer o meu chamado. Ele pega uma junta de boi,
Já pensou, Marcelo? Quebra o carro. Não podia vender, David? Não podia vender? Eu acho que naquela época seria uma colheitadeira Massey Ferguson, né? Uma junta de boi, irmão, naquela época, um carro de... Irmão, naquela época, na época do meu pai, já era só quem tinha dinheiro. Na época do meu avô, era só quem tinha dinheiro, tinha um carro, uma junta de boi com a carroça para arar a terra. Era só quem tinha muito dinheiro. Sim ou não, irmão? Tinha uns que aravam com burro. Lembra que o burro era forte? Ia... João, você lembra, João? O João já é mais rurícola daquelas, né? E ó, e vai aqui, ó, chaca a lâmina. Irmão, ele tinha uma junta de boi há 4.000 anos atrás, aproximadamente. Você pode pensar o que é isso daí, irmão? Isso aqui é antes de Cristo. Era muito dinheiro. Ele mata tudo, faz um churrasco, dá para todo mundo comer. E ó, bora fazer a obra. Eliseu acabou com toda a chance de ele voltar para trás no chamado, quando a dificuldade bater. Quem que não fez isso? Os discípulos de Jesus. O Pedro. Lembra do Pedro? Jesus, vinde e eu vos farei pescadores de homem. O que ele fez? Pegou o barquinho e pendurou. Pendurou. Pegou a rede, pegou a traia, guardou. Né, Ruth? Parece Claudemir. Vai lá e guardou. Tá gravando, né? Vai deixar o Claudemir famoso. E guarda toda a trainha. Não mexe. Não mexe. E foi. Por quê? Vai que não dá certo esse negócio de ser pregador. Vai que esse ministério não emplaca. Vai que não dá certo. Vai que eu não vou dar bom nesse negócio. Eu tenho para onde voltar. E a palavra do Senhor diz que quando a coisa coxa por lado de Pedrão, Pedrão nega. Os outros discípulos dão no pé, vaza na barqueara. Vaza, deu ruim. Corre. Sumiu, espalhou. Porque Jesus falou assim, quando prendeu o pastor das ovelhas, espalharão as ovelhas. Ó, irmã Rosângela, todo mundo deu no pé. Aí a hora que o Pedrão negou tudo, cabisbaixo e tal, ele encontra de novo os amigos, falou, gente, puxa vida, hein? Acabou, hein? Rapaz, acabou mesmo. Acabou mesmo, Pedro. Puxa, nós tava bom, né, rapaz? Não tava bom, rapaz. Nossa, ninguém conhecia nós. Agora nós ficou famoso andando com Jesus. Rapaz do céu. Nós comia na casa de rico, nós comia na casa de pobre. Nós comia comida... era bom demais, rapaz. Olha, andar com Jesus, dormir com Jesus 3 anos, irmão. Imagina 3 anos e meio andando com Jesus. 3 anos e meio diariamente, sabe? Você presenciando maravilhas e maravilhas da parte do Senhor. Aí sabe o que acontece? Acaba tudo dia para noite. Sabe o que o Pedro fala? Gente, seguinte, a traia está lá, o barco também está. Bora pescar? Bora, é isso aí que nem tem para fazer. Entendeu? Voltou a pescar, não pegou nada. Quem está na beira da praia para restaurar os discípulos no chamado? Jesus. Está entendendo? A Bíblia fala que aquele que lança a mão do arado, aquele que bota a mão no arado, meu irmão. Aquele que um dia sabe que diz assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Já disse isso? Já disse? Não dá para olhar mais para trás. É mão no arado. Daqui para frente é cacetada, porrada, e mais a glória de Deus vai acontecer também na minha vida e na tua vida. É isso. É cruz, é pedrada, mas é glória. E não olhar mais para trás. Primeira coisa que a gente faz quando a gente está, sabe, meio desacreditado é olhar para trás. Já pensei, eu falo isso de causa própria. Vou voltar, fiz até ficha, fui fazer entrevista. Vou voltar para o torno. Que pode tentar, pode falar que trabalha de graça. Pode falar que trabalha de graça. Não abre, irmão. Graças a Deus que não abre. Graças a Deus, porque não dá para trocar, irmãos, um chamado com Deus para uma vida comum. Sinceramente, não dá. Não dá. Como falar para Billy Graham um dia. Billy Graham, você aconselha presidente dos Estados Unidos. Tudo que é presidente, gente importante, vem falar com você. Nem é só dos Estados Unidos, de todas as nações. Vem tomar conselho com você. Rapaz, sai candidato a presidente. Fala assim, eu vou me rebaixar? Billy Graham disse isso. Jamais eu vou me rebaixar. Olha isso. Porque é você saber dar valor naquilo que você carrega, meu irmão. Você não pode ser reconhecido na terra, mas você é reconhecido no céu e respeitado no inferno. Meu irmão. Conhecido no céu e respeitado no inferno. Falar o teu nome, rapaz.
Conheço Paulo. Conheço Jesus. Sei quem é Paulo. E vocês, quem são? E o coro comeu. Vocês lembram, né? Amém? Posso ouvir um amém aí, irmãos? E diz a palavra aqui então agora, Elias e Eliseu vai para Samaria, não é? Eles começam a andar juntos. E lá no 2 Reis, vamos para 2 Reis, chega o momento dele ser elevado, que o momento de Elias ser elevado ao céu. Irmãos, eu quero fazer uma outra comparação aqui, que Elias sempre foi um homem levado para os montes, né? Ele sempre esteve no Monte Horebe, e onde Deus foi um lugar do mar. O Monte Horebe, Monte Tabor, foram lugares de manifestações de Deus. A palavra do Senhor diz que, olha aqui para mim, Deus deu a palavra ou a lei para Moisés, amém? Amém? Elias foi o quem? Alguém que sempre defendeu a lei, sempre defendeu a palavra. E a palavra do Senhor vai dizer que agora, no Monte da Transfiguração, quem que aparece lá para falar com Jesus? Moisés e Elias. E aqui Deus me deu algo, irmão, estudando esse texto. Procurei, não encontrei em lugar algum. E no momento que o Senhor me levou a essa passagem, Deus falou comigo que no Monte da Transfiguração estava o homem que Deus entregou as leis ou a palavra. Estava o homem que defendeu intensamente a palavra. E naquele mesmo monte estava aquele que era a palavra. Está entendendo? O que eu quero dizer para você, irmãos, que sustenta a igreja. O que sustenta a igreja. Uma boa adoração é maravilhoso. Um lugar aconchegante é muito bom. Um povo com uma boa recepção é ótimo. Mas o que sustenta o povo de Deus é a palavra de Deus. É a palavra, irmão. Jesus é o verbo vivo, é a palavra. Moisés foi um homem que sofreu, padeceu muito por causa da palavra. Para Josué ter sucesso no ministério, Deus falou para Josué: Josué, medita nesse livro de dia e de noite e procura cumprir tudo aquilo que nele está escrito. Então tu serás bem-sucedido. Está entendendo isso, irmão? Vocês estão me ouvindo? Sabe por que vocês estão aqui nesse culto de quarta-feira? Vocês estão ouvindo, vocês sabendo isso? Sabe, a gente tem intenção de fazer uma consagração de obreiros na igreja, mas eu não queria motivá-los por causa da consagração. Eu queria que eles fossem motivados pelo desejo de aprender a palavra de Deus. Sabe? Porque é muito bom você ser preparado para você exercer aquilo que Deus te chamou para fazer. E é isso que a gente vai ver agora aqui, quando Eliseu começa a andar com Elias. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor levou Elias, Eliseu porém disse, e quando o Senhor levou Elias aos céus num redemoinho, aconteceu o seguinte: Elias e Eliseu saíram de Gilgal a caminho, e disse-lhe Elias: fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu porém me disse: juro pelo nome do Senhor e por sua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. E você vai ver Elias falar isso por 3 vezes. Ele fala: fica aqui que eu irei a Betel. Aí Eliseu fala: vive a minha alma que eu não te deixarei, eu estarei contigo. Aí Elias fala: não, fica aqui que eu vou para Jericó. E ele fala: vive a minha alma que eu não te deixarei só. Não, fica aqui que eu vou atravessar o Jordão. Vive a minha alma que eu não te deixarei só. Sabe o que eu vejo nisso, irmão? Companheirismo e comprometimento. Eliseu sabia que Deus ia tomar Elias. Ele ia ser o próximo. Mas ele mostrou, irmãos, companheirismo. Não deixou, mesmo que o profeta falasse: rapaz, você não precisa ir no culto hoje, não. Fica aí, deixa que eu vou. Ô pastor, tem um rapaz endemoniado lá. Deixa que eu vou. Eu estou cansado. Isso, vai descansar, irmão, deixa que eu vou lá sozinho.
Alguém me ouve, diga amém. Eu tenho que ir aqui caminhar, andar a pé, meu irmão. Isso aqui não era feito de carro, não. Isso aqui não era feito em lombo de jumento, não. Era a pé. É dormir no relento. Sabe, é passar perigo. Não, tô junto. Tô do seu lado. Eu quero receber o que você tem. Eu quero pisar onde você pisa. Ô, irmão, como é bom. Eu não tive esse privilégio, irmão. Eu não tive. Tive que aprender tudo na peia. Quantas das vezes batia uma dúvida. Meu Deus, como que eu vou resolver isso? O Espírito Santo dava direção. Mas como é bom quando você tem alguém, porque não é todos que você não tem essa liberdade. Lembra que Jesus chamou os 12 andou junto com ele. Vocês vão andar comigo. Vocês vão dormir comigo. Vocês vão acordar comigo. Aonde eu for, vocês vão junto. Aonde eu estiver, vocês vão estar junto. Mas no momento que ele mais precisou, no momento que ele pede até oração, não puderam orar por ele. Isso já demonstra para mim e para você, irmão, que tem hora que é só tu e Jeová. É só eu e Jeová. Tem coisa que é no particular mesmo. Tem coisa que é sozinho mesmo. Mas como é bom, irmãos, você estar acompanhado. Sim ou não, igreja? Sim ou não, igreja? Como é bom você ter alguém ao lado. Alguém para ajudar. Alguém para ser companheiro. Que nem o pastor Nemésio Gomes um dia disse que tinha um obreiro na igreja. Pensa num homem tribuloso. Eu falei, pastor, pensa num homem tribuloso. Só me dava trabalho, meu Deus do céu. E um dia eu fui fazer uma obra missionária. Esse irmão quis ir junto. Eu falei, meu Deus, esse irmão vai junto comigo, vai dar trabalho para mim. Não, eu vou. Eu falei, tá bom, irmão, vamos junto. Aí disse que ele andando na obra, na estrada assim, indo até o lugar onde ele ia ministrar a palavra de Deus, disse que chegando lá tinha uma lagoa, uma poça d'água que tomava os dois lados da rua. Os dois lados, não tinha para onde correr. Tinha que passar por dentro d'água. Naquele momento o irmão pulou na frente do pastor e falou, pastor, sobe aqui. Sobe na minha canga. Que isso, irmão? De jeito nenhum que o meu pastor vai moer o pé na lama. Posso subir, pastor? Sobe, rapaz, sobe que eu aguento. O pastor Nemésio disse que pulou na canga do pastor, do irmão assim, ó. E o irmão foi e passou dentro d'água. Naquele momento o coração do pastor se quebrantou, sabe? Se quebrantou. E ele foi na volta, pastor, sobe aqui, pastor. Não tem mais não. E subiu de novo e atravessou dentro da poça d'água com o pastor na lomba. Você entendeu? E ele entendeu, meu Deus, sempre tem alguma coisa para Deus usar na vida de alguém. Está entendendo, irmão? Não despreze. Não despreze. Cada um tem um chamado, cada um tem algo para dar. Alguém tem alguma coisa para dar. Está me entendendo? Aí diz a palavra de Deus que Eliseu falou, de jeito, vive a minha alma que eu não te deixarei. Mesmo que você peça para mim não ir, eu estou junto contigo. Eu sei que você precisa de mim, eu sei que sou útil para você. Aí os profetas de Baal, os alunos dos profetas da escola de profeta, chegavam no Eliseu assim, eu não sei como, irmãos, essa cena. Viu? Você sabe que hoje é o dia que o seu mestre vai ser tomado de ti, né? Eu sei, mas não toca nesse assunto. Por quê, irmão? Ele não estava contente. Ele não estava feliz. É que nem Moisés, quando Deus fala para Moisés, né? Moisés, vamos fazer o seguinte, eu vou matar todo esse povo aí e vou suscitar uma nova nação de ti. Eu vou acabar com todo mundo. E de você, Moisés, eu vou suscitar um novo povo que me sirva. Imagina se Moisés fosse arrogante. Isso mesmo, Senhor. Mata todo esse povo aí, não presta mesmo, mata tudo. É de mim mesmo que tem que ser uma nova linhagem. É de mim que vai nascer um ministério forte. Foi isso que ele disse? Não, não foi. Imagina se Deus falasse isso com algum pastor em Bauru. Já pensou? Deus falar com alguém, vou acabar com tudo que é pastor dessa igreja e vou levantar. Sabe por quê, irmão? Porque às vezes isso bate no coração das pessoas, né? De achar que é melhor que um, melhor que o outro. E a palavra do Senhor diz que Eliseu não arredou o pé da presença de Elias.
E ele não se contentava. Para mim, essa resposta que ele dava, ó, não quero, não toca nesse assunto, não, eu já sei, eu não quero saber. E parece que os profetas estavam assim, sabe, tipo esperando. Ó, é hoje que ele morre, hein? Por quê? O Espírito, agora nós vamos entrar numa parte aí, que eu procurei numas Bíblias aí, anotava, procurei e não achei. Mas o Senhor me mostrou. E eu queria compartilhar com vocês. O porquê que esses profetas, esses alunos, esses aprendizes estavam preocupados com isso. E a palavra do Senhor diz assim, que Eliseu pararam à margem do Jordão, então Elias tirou o manto, enrolou com ele e bateu nas águas, e as águas se dividiram, e os dois atravessaram em chão seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer em seu favor, antes que eu seja levado para longe de você? Olha isso. Respondeu Eliseu, faz-me, coloca para mim, Thaís. Aí está a NVI, a nova versão. Pode colocar então. Que eu quero que os irmãos leiam aí na versão de vocês, a revista e corrigida. A João Ferreira de Almeida. Lê para mim, irmãos, a igreja aí, o versículo 9. Lá 2 Reis, capítulo 2, 2 Reis, capítulo 2, o versículo 9. Abre aí para mim, na revista e corrigida. Aqui é um ponto que eu quero fechar o estudo dessa noite, nesse versículo. Nesse versículo. Os irmãos que estão aí, lê para mim, ou um irmão com voz mesmo de trovão, lê para mim aí, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Peça que me haja porção dobrada do seu espírito sobre mim. Não parece um pouco arrogante isso? Não surge para você algo, como assim? Você quer o dobro da unção? E eu falei assim, não é do feitio de Eliseu ter esse comportamento. Que Eliseu se mostrou submisso, se mostrou amigo, se mostrou companheiro. Não é possível, ao ponto de Eliseu dizer, amigo, o que eu posso dar para você? Qual é o teu pedido? Sabe? Olha o que Elias fala assim, ó. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que eu posso fazer ao teu favor? O que eu posso fazer por ti, amigo? Você foi um companheirão. Eu pedi para você ficar e vou conjecturando eu sem ferir a escritura. Elias chegou assim ao ponto da vida e falou, rapaz, irmão, eu acredito para mim, Elias não fala, a Bíblia não fala, mas você já pensou, Eliezer, que companheirão na obra? No momento que Elias estava na última fase da sua vida, ele já tinha deixado o seu moço, Deus vai e coloca o seu sucessor. É a única vez na Bíblia, escuta, pega isso, irmão, é fresco. É a única vez na Bíblia que você vai ver um sucessor caminhando junto com um profeta. Irmão, você está entendendo? É a única vez que você vai ver um profeta e o sucessor ao lado, sabendo já recebeu o chamado, abriu mão de tudo, está junto, que você vai ver um andando ao lado do outro, sendo companheiro do outro até o fim do ministério dele, até chegar a sua vez de exercer a sua função. Naquele momento Elias falou assim, amigo, fala, o que eu posso fazer ao teu favor? Na João Ferreira de Almeida, Elias, eu quero porção dobrada do seu espírito. Fala, meu Deus, que arrogância. Não é nada disso. É zelo. E agora aqui eu quero trazer para vocês. Aí Elias disse assim, ó. Disse Elias, seu pedido é difícil. Por quê? Mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. Ou seja,
Quem é que ia levar Elias? Quem é que ia levar Elias? Então quem ia fazer isso era Deus. E se Deus permitisse que Eliseu visse, isso aconteceria. É uma forma de passar para Deus a decisão. Concorda comigo? Porque ele poderia ver ou não ver. Deus ia deixar ele ver ou não deixar de ver. Porque Deus falou para Elias que ia levá-lo. Não falou para Eliseu. Vocês estão me entendendo? Então diz que no momento que eles estão andando, uma carruagem de fogo passa no meio. Pum! E separa ele. Mas Deus continua dando condição para ele ver que ele sendo elevado por um redemoinho. Eu falo, mas Senhor, e a questão do Espírito? Ai, Jesus, vem comigo, irmão. Números capítulo 11. Por que esse negócio de pedir porção dobrada, Senhor? Por que esse negócio? Mostra para mim. E eu falando com Deus, porque uns falam que Eliseu fez o dobro de milagre, mas aí o outro vai lá e conta os milagres a mais, né? Dá mais milagre, e fica aquela coisa, que ele queria ser usado mais. Irmãos, aí a parte histórica dos judeus diz que, quando um profeta ele era tomado, a porção que havia sobre ele, agora eu estou falando uma parte aí que eu sou muito cauteloso com esse negócio extra-bíblico. Eu sou mais da hermenêutica, que a Bíblia explica a própria Bíblia. Eu fico com a Bíblia, aquilo que eu tenho. Não gosto muito de ir para essas coisas aí judaicas aí não, entendeu? Porque o cânon, o aprovado, é aquilo que está aqui para mim. É nisso que eu vou ficar. Eles dizem que, nessa época, como tinham os profetas, os aprendizes, quando o sucessor, ele recebia 50% da unção do profeta. E os outros demais era fragmentado. Então o que Eliseu estava dizendo é que ele queria 100% da unção sobre ele. Amém? Amém? Aí eu falei, Senhor, mas e a base bíblica para isso? Irmãos, Números capítulo 11, versículo 17. A palavra do Senhor diz que quando chega a missão dada aos 70 das autoridades do povo que estava sobre a regência de Moisés, o Senhor, ele separa os maiorais, alguém que ia ajudá-lo na obra, alguém que ia ajudá-lo no ministério, alguém que ia ajudar ele a reger, cuidar das coisas de Deus. Ele ouve o conselho de Jetro, o seu sogro, que viu que era muita gente para Moisés atender. Ele estava se cansando e cansando o povo, porque ele estava jogando tudo que era coisas sérias e coisa pequena, sabe? Isso estava fadigando, que estava demorando demais a fila do atendimento. E Jetro dá uma ideia para você, rapaz, procura pessoas capazes de cuidar de 1.000, de 100, né, de 50, divide, só as coisas mais graves traz para você. Ele atende isso, ele busca Deus e Deus responde. E sabe qual que é a palavra do Senhor? O Senhor disse assim, e disse o Senhor a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leva-os à tenda do encontro para que estejam ali com você. Eu descerei e farei com você e tirarei do espírito que está sobre você e porei sobre eles. Amém, igreja? Então ele escolhe, Deus dá para Moisés, escolhe os líderes, escolhe pessoas capazes, porque Deus ele mostra, a gente vê. E agora você leva para a tenda do encontro, é o lugar da comunhão, porque eles não podem, mesmo que você tenha capacitação, mesmo que você tenha desenvoltura na obra de Deus, não se faz nada sem a unção e o poder do Espírito Santo. Amém, igreja? Porque senão qualquer um faria. Então a pessoa tem que ser capacitada, mas ela precisa ter o dom, o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E sabe de que espírito que Deus vai tirar? Do mesmo que está sobre Moisés. Por quê? Para falar a mesma língua, para ter o mesmo comportamento, para ter a mesma revelação, para andar todo mundo junto no mesmo caminho, irmão. Para ninguém pender para a direita nem para a esquerda, é o mesmo Espírito.
É a mesma direção, é a mesma vocação, não é divisão, é o mesmo Espírito. E eu vou tirar de você e vou colocar sobre eles. E diz a palavra então que Deus tira do Espírito que estava sobre Moisés e divide sobre os líderes. Tanto é que quando Josué chega na porta da tenda, vê dois lá profetizando. Ô Moisés, chegou, rapaz, tem alguém que profetizando aí, Moisés. Tem alguém na rebeldia aí. Rapaz, você está com inveja? Ah, é? Oxalá, ó Moisés, oxalá que todo Israel profetizasse. Eita Deus, está entendendo? Aí aqui eu encontro base bíblica para dizer para você que realmente Deus tirava da vida do profeta e dividia entre os demais. Mas Eliseu lhe pede, eu quero totalidade. E agora eu vou ler na NVI, coloca para nós, Thaís, por isso que eu gosto muito da NVI, capítulo 2, versículo 9, a parte B do versículo. 2 Reis 2:9. 2:9. Volta. Aí está 2:10, né? Um versículo. O outro, esse. Escuta. Lê comigo. 1, 2, 3. Entenderam, irmão? Você está entendendo? Eliseu via, queria, ou para mim, para minha análise, Elias talvez olhou aqueles alunos e viu, esses camaradas não estão prontos, esses camaradas não vai valorizar, eles não vão fazer o que tem que ser feito. Eliseu chamou para si, eu quero o principal, ou seja, eu quero tudo. Eu quero a tua unção completa. Eu não quero um fragmento, eu não quero uma porção. Eu quero a totalidade do teu espírito profético sobre a minha vida. Os irmãos estão me ouvindo, irmão? Porque diz a palavra que após, escute aqui, diz que após Elias ser assunto ao céu, Eliseu rasga a sua veste e fala, Senhor, né? Meu pai, olha isso. Olha como ele fala com Elias, meu pai, tu eras como os carros de guerra, os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as suas próprias vestes e a rasgou no meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para as margens do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, escuta, onde está agora o Senhor, o Deus Elias? Tendo batido nas águas, elas se dividiram e ele atravessou. Então naquele momento, ele teve o quê? Teve o quê, irmão? A confirmação de que o Senhor estava com ele na mesma unção, no mesmo poder, na mesma graça, na mesma virtude. E diz a palavra que a hora que ele atravessa, quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram, o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Eles notaram, eles viram e eles perceberam. É o mesmo Espírito, é o mesmo poder, é a mesma unção, é a mesma autoridade. Não está nada dividido, não está nada fragmentado. Está a totalidade do Espírito profeta de Elias se encontra sobre a vida de Eliseu. E depois disso, irmão, diz a palavra que chegaram lá 50 homens e os aluno lá de profeta, chegou Eliseu, nós estamos aqui com 50 homens fortes, rapaz, deixa a gente atrás do corpo de Elias, vai que Deus largou ele em algum canto. Olha isso, irmão, olha isso, você acha? Olha isso. Aí Eliseu falou, rapaz, não precisa ir atrás não, mas de tanto insistir, sabe o que é isso? Oxe, tem povo teimoso dentro da igreja, não tem, irmão? E teimaram com Eliseu, rapaz, o homem está na glória. Tá não, pode estar, o corpo está caído em algum lugar. Aí diz que eles foram, vocês querem de tanto apurrinhar, de tanto, sabe? Isso é quem não tem certeza, quem não sabe, quem não tem interesse, quem não crê naquilo que Deus fala. Sabe, vocês querem ir, vocês são... Vai, 3 dias procurando, não encontraram, aí voltaram. Realmente, o Senhor levou. Se coloca de pé junto comigo, irmão, em nome de Jesus.
Ou seja, se Deus colocasse desse espírito, dividisse ou fragmentasse, eu acho que seria uma perca para Israel. Mas graças a Deus que Eliseu estava ali, com visão, com direcionamento, pronto para ser usado, irmão. Pronto para ser usado. Eu quero chamar o ministério de louvor aqui. Vamos encerrar com um louvor. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão. Deus colocou a porção sobre a tua vida. Deus colocou uma unção sobre você. É o mesmo Espírito. É o mesmo chamado. É a mesma coisa. Nunca perca isso. Nunca perca. Viva desse Espírito. Tenha esse Espírito. Tenha um comprometimento com a obra de Deus. Busque isso. Hoje, nós somos o povo de Deus. E como Elias, ele disse: Senhor, não tem mais ninguém, Senhor. Eu sou o último e querem me matar. Deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor disse assim, ó, eu ainda tenho 7.000 que ainda não se prostraram diante de Baal e nem beijaram os seus pés. Não é que tenho mais 7.000 profetas, não é nada disso não. Eu tenho 7.000 que ainda dá para me usar. Eu tenho 7.000 que não se curvou diante da apostasia. E eu acredito, irmãos, que ainda Deus tem um povo que ainda não se curvou diante de tudo isso que está acontecendo. E que Deus possa usar de misericórdia da minha e da tua vida, irmãos. E levantar, sabe, a nós como um povo unido, no mesmo espírito, numa mesma determinação, numa mesma fé, para cumprir uma mesma coisa. Porque a Bíblia fala, um só Deus, um só Espírito, uma só fé, é um só, e Pai de todos. Um só Deus e Pai de todos. Somos um povo só, irmão. Nós somos um povo que somos chamados corpo de Cristo. Temos atuações, temos tamanhos diferentes, temos deveres diferentes, temos compromissos diferentes, mas um precisa do outro. Nós nunca podemos dizer que nós não precisamos do membro mais importante ou menos importante. Todos precisam um dos outros. Por isso, pensa bem, irmão. Talvez vocês tenham, pastor, mas isso é só para quem tem chamado. Irmãos, o membro do corpo é membro do corpo. Num corpo há membros que são mais evidentes, outros menos evidentes, mas não menos importantes. Todos são importantes. Os mais evidentes, você vê que no corpo humano ele não aparece. Alguém já viu um coração batendo, passando por aí batendo? Alguém já viu? Alguém já viu um rim por aí? Alguém já viu aí uma vesícula por aí dando glória a Deus? Alguém já viu um pulmão aí assim voando? Digo aleluia. Alguém já viu? Você não vê. Estão todos escondidos. Entendeu? Mas são órgãos evidentes. O que é evidente? Os olhos, né? Os olhos todo mundo vê. Não é assim? Né? Os olhos, a boca, o ouvido, são órgãos evidentes, mas tem órgãos muito importantes que ninguém vê, mas estão atuando. Amém, meus irmãos? Nós somos um corpo e nós temos que manter essa unidade no Espírito. Então você que é chamado, você que tem esse desejo no seu coração, receba desse Espírito, receba desse Espírito. E quando o Espírito ele é de Deus, irmão, a gente promovemos comunhão, a gente promovemos paz, a gente promovemos unidade. Quando o Espírito é de Deus, é isso que ele promove. E é esse Espírito que nós queremos desfrutar. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, meu Pai amado, pela vida daqueles que aqui estão. Eu clamo, Senhor, meu Pai, por a vida desses, Pai, para que o Senhor nos dê, meu Pai amado, esse espírito de unidade, para que viemos andar na mesma visão, para que viemos andar, meu Pai amado, no mesmo espírito, para cumprir a mesma missão, Pai. Nós estamos caminhando numa mesma direção, e nós temos que ter, meu Pai amado, uma única fala, nós temos que ter uma única visão, Senhor. Não nos deixa, meu Pai amado, cair em tentação, meu Senhor, meu Pai amado, e viver, Senhor, meu Pai amado, sem a mesma visão, mas que viemos andar, meu Pai, em unidade de espírito, meu Pai, comprometimento com o Senhor. Dá-nos esse espírito de unidade, Senhor, e permaneça conosco, em nome do Senhor Jesus. A igreja louva.